Olá, boa tarde, saudamos a todos e a todas que acompanham nas plataformas essa 20ª semana universitária, que por conta da pandemia do novo coronavírus assume excepcionalmente o caráter virtual. Desejamos a todos que estejam com saúde, lamentamos e prestamos condolências a todos que tenham perdido familiares ou entes queridos ao longo desse ano. Meu nome é Matias e eu serei o moderador da mesa de hoje. Damos então sequência aos encontros do IC, Arte e Utopias do Agora, parte da programação oficial da Semana Universitária da Universidade de Brasília. Gostaria de, antes de mais nada, agradecer a presença, mesmo que virtual, dos nossos convidados, integrantes da mesa de hoje. Agradeço também ao Decanato de Extensão, na pessoa da professora decana Olgamira Amância, ao Departamento de Artes Visuais, na pessoa da chefe de departamento, professora Rosana de Castro, à coordenação de extensão do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, na pessoa da professora Tereza Santa Cruz, a coordenação de extensão do Departamento de Artes Visuais, na pessoa da professora Sinara Barbosa, e bem como a Universidade de Brasília, pela realização desse evento, além de, pessoalmente, ao estagiário do decanato, Isaac Guimarães, que ao longo dessa semana está nos dando apoio logístico e técnico para a realização desse encontro. Nossa provocação para o evento é a seguinte: o contexto da pandemia global provocada pelo novo coronavírus vem assolando o mundo, sobretudo o Brasil, com catastróficos efeitos sociais e culturais, como a perda da vida de lideranças indígenas e artistas, dentre as mais de 130 mil contabilizadas até o momento no território nacional. Essa crise sanitária soma-se às crises cultural, educacional e política institucional, expressa sobretudo nos frequentes ataques à democracia brasileira e na expansão da extrema-direita como fenômeno mundial. Testemunhamos o aumento das desigualdades, da precarização dos meios de trabalho, da opressão de gênero e a urgência das pautas raciais, dentre outras. Como nesses tempos de desamparo, diante dos discursos reacionários, fazer do sonho uma condição, um modo de viver? Como reformular nossas perspectivas de futuro como condição de construir o presente? Como fazer frente ao automatismo das práticas cotidianas, à apatia programática, à burocratização dos gestos e afetos? Como vislumbrar novos horizontes, recuperando da ilusão e da ficção suas potências táticas e necessárias, na criação de novos caminhos transformadores, revolucionários de nossa realidade? O que a prática artística e poética nos oferta no sentido de traçar novos, outros caminhos e descaminhos nessa construção de coletividade? Aqui parece-nos não apenas oportuno, mas urgente recuperar e debruçar-se sobre o conceito de utopia como de desejo que nos impulsiona na construção de novas formas de viver e de sentir, né? Então, a gente entra, então, agora na nossa penúltima mesa, lembrando a vocês que a gente está se encontrando todos os dias às 4 horas da tarde. Amanhã a gente tem a nossa última mesa, que é Lugares do Impossível, composta pelo arquiteto e urbanista Ciro Miguel, pela artista pesquisadora Hélida Tesler e por mim, Matias Monteiro. A mesa de hoje tem como provocação ficção, forma, formulações, e conta com a presença da artista e professora Cecília Mori, do curador e pesquisador Leno Veras, e do artista e professor Geraldo Geortoff. Lembro a todos que o chat está aberto, então vocês podem fazer as intervenções de vocês a qualquer momento, e no final das falas a gente direciona elas para os conferencistas, né? Convido, então, a palavra a professora Cecília Mori, co-idealizadora desse evento, doutora em arte na linha de pesquisa de poéticas contemporâneas, com tese ganhadora do Prêmio UNB de Teses na área de artes plásticas em 2016. A Cecília Mori é professora do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília e artista plástica. Cecília? Obrigada, Mati. Boa tarde, gente. Estou um pouco nervosa. Uma coisa é apresentar e fazer a moderação, outra coisa, né, tá aqui trazendo as últimas reflexões. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer todo mundo que topou essa empreitada e principalmente o Matias, querido amigo e super mega colaborador, que a gente está desde o começo do ano pensando em, enfim, muitas questões para trabalhar em conjunto, e essa é só a primeira do ano que a gente conseguiu já botar em prática, né? Então, obrigada, Mati, por sonhar junto comigo, e vamos lá, tá dando certo, tá sendo lindo.
Bom, você pode colocar para mim, Mate, a primeira imagem? Eu separei algumas imagens para direcionar minha fala, porque quem me conhece sabe que se eu não tenho, com o roteiro, já fujo dele, sem ele, então fica uma coisa mais confusa. Então, eu começo, né, no meu primeiro momento, trazendo uma imagem do Ben Vautier. O Mate está sem a coisa. Você que prefere que eu coloque, talvez? Ih, eu não te escuto. Ai, desculpa. Não, só tive um probleminha aqui com o arquivo, peço mil perdões, problemas técnicos acontecem. Vou abrir aqui para você. Foi o tempo certinho. Desculpa. Não vai acontecer. Não, tá tudo ótimo, Mate, obrigada. Tá, aí eu vou só, com essa primeira imagem, maravilha. Bom, aí a gente tem quem, né, Ben Vautier, trazendo uma exposição Fluxos, né, e com essa exposição interrompida, fechada, e com essa placa em cima, né, a arte é inútil, volte para casa, né. Então, eu queria começar a minha fala assim, trazendo essa ideia, né, de ficção-forma, porque não só na provocação que a gente trouxe, né, para o evento, a partir, né, principalmente do que a gente está vivendo, né, o que está ao nosso redor nessa pandemia, né, do coronavírus, e pensando também como que as nossas relações políticas estão sendo traçadas nesse ano, né, de uma forma muito desrespeitosa para escolher uma palavra elegante, né. E aí, nessa ideia de trazer a utopia como um respiro, né, o ato utópico como um ato criativo, como bem disse o Edson, ele não disse nessa semana, ele abriu os nossos encontros, mas ele escreve muitos textos sobre utopia, para quem ainda não se debruçou sobre as maravilhas que o Edson escreve, recomendamos, e esse foi um grande mote, não só do nosso encontro, como é também o da minha fala de hoje, né, então, ter essa compreensão da utopia como um ato criativo. E aí, de cara, eu coloco essa imagem do Ben Vautier, porque traz essa forma de pensar a arte, né? Então, se eu estou falando de uma arte que é inútil, né? Para que serve a arte? E se ela é inútil, como que eu posso trazer essa noção para uma visão utópica? E mais, né? Se ela é inútil e ela cabe nessa visão utópica, como que a gente faz uma relação com a realidade, né? Então, essas são as questões que eu fiquei pensando e, de fato, né, voltar para o espaço da casa, como até a gente começou a falar disso um pouco ontem, né, na fala da Marília, pode ser um espaço também revolucionário, né, de uma outra revolução, uma revolução sensível, poética, da ordem da intimidade e que é igualmente potente. Então, não só esse retorno para casa ressignificado, mas a ideia de inutilidade que agora eu quero, né, que vocês prestem um pouco atenção nessa noção, né. Se eu falo de uma ideia de inutilidade, eu estou trazendo principalmente uma comparação com as artes úteis, né, então, ou design, ou arquitetura, né, que tem uma preocupação, e devem ter uma preocupação, com as leis da física, por exemplo, né, porque um arquiteto que não se preocupa com a gravidade, enfim, põe em risco todo mundo que está ali debaixo da sua obra. O que para a gente, né, nas artes plásticas não é tanto, não tem o mesmo valor. Então, trazer essa noção de inutilidade, ela abre uma brecha para outras realidades. Então, pensar na construção de realidades possíveis, realidades imaginadas, num primeiro momento, e aí ficar essa pergunta, né, e se essas realidades imaginadas puderem se transformar numa outra coisa, ou se essas realidades transformadas, imaginadas, pudessem, de fato, contribuir para uma transformação da sociedade. Então, estou caminhando por aí. Bom, põe a segunda imagem para mim, Mate, por favor. Na sequência, eu trago o Jasper Johns no Full House. E essa imagem do Full House, eu quis colocá-la como
jogar para o público, a arte que lança para o público ferramentas, né? Então, se a gente tem... Mate? Será que foi? Eu vou falando, tá, gente, para não perder o meu tempo, porque eu e o tempo a gente tem uma relação complexa, às vezes a gente se ama, às vezes a gente não se entende muito bem, e aí, então, enquanto isso, lá pelas tantas, o Mate encontra a imagem, ou se não, qualquer coisa eu coloco ela daqui, tá? Você só me avisa, Mate, se você precisar que eu coloque ela, a próxima imagem. Bom, mas então, nessa Full House do Jasper Johns, ele coloca... Oi. Cecília, desculpa te interromper, eu estou mudando a imagem aqui para mim, mas não está mudando para você. Se você puder, de repente, abrir o seu arquivo aí, o meu está tendo algum problema aqui. Tá bom, beleza. Então, você me ajuda a controlar meu tempo, porque eu vou ter que tirar da tela aqui o meu relógio, e eu, sem controlar o tempo, fico achando tudo bem esquisito. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui, vejam se deu certo. Ah, meu Deus, tanta coisa aberta. Ups, truf. Apareceu aí para vocês? Bom, como eu não estou vendo mais nada na tela, eu acho que sim, né? Apareceu, Cecília. Obrigada. Bom, então aí com o Full House, né, essa Sim, imagem que eu apareceu. estava falando para você. Tá, obrigada, Mate, acho que estamos com um delayzinho, né, na conexão de hoje. Eu adoro essa obra. Essa obra me faz pensar muitas coisas, né, mas eu vou resumir, vou tentar concentrar nas que eu acho que são mais importantes para o nosso encontro de hoje, que é pensar, primeiro, esse título, Full House, né, que já faz essa brincadeira com o próprio título, né, de Full House com Tools House, né, essa casa das ferramentas, ou seja, uma garagem, né, uma oficina, acho que seria o termo melhor, mais adequado, né, para uma tradução mais própria. E aí, é essa ideia de oficina, ou seja, de construir em conjunto, que eu coloco como a principal contribuição da arte. Vejam bem, estou falando de contribuição, estou falando de função, né, naquela ideia da funcionalidade prática, operacional, dentro da lógica capitalista, então não é por aí, né? A arte, ela opera com outros formatos. Então, quando eu falo dessa contribuição, é de colocar à disposição os instrumentos que, como a gente tem aqui no Jasper Johns, são instrumentos da vida, instrumentos do real, né? É uma vassoura, e é interessante pensar no jogo de palavra, né, assim, nas traduções, como que a vassoura, ela é o pincel, né, esse principal instrumento da arte, né, da criação, como que o towel, que também em inglês faz essa função da tela, né, que nem em francês também tem essa mesma correspondência, a moldura, né, que direciona o olhar, enfim, tem vários elementos aí, mas que são esses instrumentos, essas ferramentas, esses dispositivos que a arte coloca à nossa disposição, né? Claro que no fundo também tem uma brincadeira do pictórico, né? A gente está falando de um contexto aí entre um expressionismo abstrato que vai para pop, né? Então essa brincadeira de uma planaridade e de uma pictoriedade da arte é o momento dos anos 60. Mas muito mais do que isso, é colocar na mesa esses instrumentos. Então, estar à disposição para a gente usar e criar outras realidades a partir disso. Aí eu fiz uma breve junção de algumas formas, né, de algumas obras, de alegorias, de monstros aqui, em 3 obras. Então, temos Goya, Giotto e a Camila Soato, para a gente pensar que tudo isso que eu estou falando, na verdade, não é nenhuma novidade e nenhuma particularidade da produção contemporânea. Então, a arte, ela é esse campo do artifício, ela é esse mundo da ficção, e que eu gostaria de fazer já uma distinção, né, que quando a gente traz a ficção, a gente está se aproximando do universo da ilusão. E o ilusionismo aqui vai ser mais abordado daqui a uns 3 slides, mais ou menos, mas eu queria que a gente entendesse essa ilusão não como algo da ordem do delírio, como algo que afasta, aparta, distancia e se desconecta completamente da realidade. Pelo contrário, eu estou trazendo a fantasia,
né? Então, é para a gente pensar a ilusão como fantasia, não é à toa que eu coloquei o Goya, né? Que, inclusive, na arte é um gênero, né? O gênero fantástico, e ele é um dos grandes representantes desse gênero. Minha ideia não é muito falar por muito tempo desse slide, mas mais para trazer esse universo, né, de todas essas ferramentas que viraram, então, grandes técnicas ao longo da história da arte, né, como a mimes, trompe-l'œil, e aí o Giotto está aí para isso, para lembrar desse engano do olho, por isso que ele ficou tão marcante na história da arte, né, de fazer pinturas que tivessem uma aparência de escultura. Dentre vários outros golpes no olhar que o Giotto deu, né, eu trouxe essa imagem que é da Capela dos Scrovegni em Pádua, de 1305, e aí a gente tem o painel dos vícios e das virtudes. Adoro esse painel, mas eu vou ficar só nesse engano, né, o engano do olhar para a gente, diante de uma pintura, ficar na dúvida, né, nossa, será que isso é uma escultura? Então, me interessam essas dúvidas que a arte, não só contemporânea, sempre lançou para a gente. No final, aqui embaixo, a Camila Suato, essa artista brasiliense maravilhosa, com a Resistência 3, faz uma releitura, né, do Último Tamoio, do Rodolfo Amoedo, que é de 1883, se eu não me engano. Eu não estou olhando as minhas notas, então estou puxando de memória. Eu acho que era isso. Enfim, fim do século XIX no Brasil, aquele momento das pinturas enormes, históricas. E ela traz, é interessante ela trazer essa pintura, porque já tem, na história da arte, já tem, né, todo um bafafá em cima da representação do jesuíta, que tem vestes franciscanos, né, então, de até que ponto essa pintura histórica, ela teria que correspondência com a realidade, né, e aí ela ainda faz uma quimera, né, vira ainda mais monstruosa essa imagem, com a cabeça do Pateta, né, esse ícone da Disney, um dos ícones da Disney, e trazendo, então, essa outra forma de forma mesmo, né, uma forma-ficção da colonização, né, de quem chega dominando e estabelece os parâmetros de civilização e barbárie, né. Então, como a gente pode ver, não estou falando de nada específico da produção contemporânea, mas algo que a contemporaneidade parece insistir. Eu acho que esse que pode ser o verbo, né? Uma certa insistência da produção contemporânea que eu observo, né? Nessa outra conexão com a realidade, né? Então, não é negar a realidade, mas propor essas brechas de ficção, essas brechas de ilusão, para a gente repensar tudo, inclusive a própria arte, além da vida. A Andrea Zittel, ela tem uma formação que passa pela arquitetura, que passa pelo design, né, nessas artes mais funcionais, e esse trabalho eu adoro, e eu quis trazer não só para remeter à própria noção de utopia, e aí trazendo o Thomas More, né, falando da ilha, dessa noção do não lugar, que o Thomas More coloca no livro dele, né, só que ela coloca uma ilha, que ela é uma ilha-casa, Andrea Zittel. E essa ilha-casa, ao mesmo tempo que ela se instaura como um lugar, ela se reinventa no seu contexto, né? Porque ela está sempre em trânsito, e como ela está sempre em trânsito, ela coloca em xeque a própria noção de margem. E aí eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Essa noção de margem que se refaz a cada instante. Uma noção de margem que transborda a sua própria configuração espacial e arquitetônica, né? Para além das outras discussões que a Andrea Zittel, ela é uma artista que está muito conectada, né, com nessas relações mais políticas da ecologia na arte. Ela tem projetos incríveis, quem não conhece, vale a pena conhecer, mas eu queria trazer aqui mais a noção da margem para a gente se relacionar. E pensando em margem, a gente tem que pensar em horizonte também, né, porque uma outra ideia muito que foi durante os séculos, né, desde que Thomas More escreveu a Utopia, lá começo, enfim, mais de 5 séculos atrás, mas a gente fica os séculos 15, 16, 17, 18 e principalmente 19, com uma imagem, né, com uma ideia da utopia
como algo quase isso, da ordem do delírio, né, da ordem do quase que inútil de ser pensado, de ser considerado. E eu estou querendo pensar nessa inutilidade de ser considerado como algo maravilhoso, né, então estou querendo fazer essa inversão pela arte, né, obviamente com a ajuda da arte. E a Nancy Holt, é uma das principais artistas, né, da Além da Arte, dentre vários outros trabalhos, eu gosto muito desse, porque Santâneos, né, então são esses túneis de sol, e ela, quando ela coloca, reparem aqui na imagem, não sei se para vocês aparece espelhado, mas essa pequena de cima, que para mim fica no canto direito superior, para a gente ter uma ideia da escala, né, então, quase uma paisagem desértica, né, ou seja, completamente afastada da cidade, que é o espaço que normalmente a gente está habituado a pensar e experimentar a arte, né, e aí, consequentemente, a gente traz essa vivência da arte no público, no urbano, e, consequentemente, as conexões políticas, elas se estabelecem mais de imediato. Quando a gente se distancia um pouco da cidade, parece que a discussão já não é tão dessa ordem, mas eu estou querendo colocar que sim, né, que nem o Benvoutier lá no Voltar para Casa, aqui, né, desse esvaziamento do campo da cidade, desse esvaziamento da política, né, do espaço de se fazer política, como um potencial para uma nova transformação. Então, é meio que por aí que eu estou querendo caminhar. E o que eu gosto muito dessa imagem, na inversão, dentre várias que ela faz, né, é da possibilidade de você experimentar uma constelação com o Sol, ou por conta do Sol, que é diferente do que normalmente a gente faz, né, a gente, para admirar as estrelas, a gente escolhe a escuridão, a gente vai atrás, né, do canto mais escuro da cidade, mais afastado, na alta madrugada, e aqui a gente tem uma proposição da Nancy Holt que só acontece por conta do Sol, né? Então, é dentro desses túneis que a gente consegue ver uma constelação criada por ela e que é projetada a partir dela. Bom, outro trabalho que eu adoro, né, é um momento que quem já me ouviu falar desse trabalho, desculpa, vai me ouvir de novo, porque eu adoro esse trabalho, mas vou falar bem rapidinho. E o Francis Alves, quando ele faz A Fé Move Montanha, ele me ajuda a pensar nessa ideia, né, da utopia, como o Edson coloca, né, do ato criativo, que é da ordem da imaginação, né, então, de fato, e aí a gente pode dizer que, de fato, aqui ele moveu a montanha, né, na primeira imagem lá pequenininha a gente consegue ter esse distanciamento, né, e essa escala monumental, para lá de monumental, a escala da natureza mesmo, né, da montanha que ele se propõe a mover em conjunto, e isso também é interessante pensar que essa ação, ela só acontece, né, essa montanha, ela só se move pelo esforço do coletivo, então, num ato coordenado, numa combinação mesmo, e num gesto mínimo, pequeno, né, de todo mundo pegar a sua pazinha e escavar um pouquinho essa montanha e colocar para o outro lado. Então, me chama muita atenção esse potencial do gesto que o Francis Alves coloca na mão de todo mundo. Então, não é só ele ali numa performance fazendo isso sozinho, como se ele, no final, mostrasse que, olha, eu estou num esforço inútil, eu não vou chegar a lugar nenhum. É o contrário, é esse esforço inútil que na coletividade chega a um lugar, né? Chega a um outro lugar. Então, estou pensando nessas conexões, porque, como eu disse, né, trazer essa relação da fantasia, né, e que a arte vive disso, né, faz isso o tempo inteiro, para muitos pode parecer uma total desconexão com a realidade, né? E aí eu quis trazer a prova do real da Lygia Clark, quando ela propõe, né, nos objetos relacionais como algo para você não perder essa conexão da realidade, né? Então, essa prova do real, eu selecionei só 2 artistas, aqui a Dina Pani, e nas suas ações sentimentais, que ela experimenta essa real, né? Ela tira a prova do real, se machucando, se ferindo. Então, tem uma série fotográfica e alguns
pequenos trechos de vídeo, que eu coloquei só essa imagem para não ficar muito tempo nela, enfim, falando sobre, né, para não exceder o meu tempo. E tem também o Basia Nader, um outro artista, os dois engraçados, super, com uma produção muito intensa, e os dois viveram muito pouco, né, então eles têm uma produção pequena e absurdamente potente, né, engraçado nesse sentido, não engraçado de hahaha, né. E o Basia Nader, assim como a Gina Pani, parece o tempo inteiro se colocar disposta a enfrentar essa realidade dura, que machuca, que faz sangrar, que dói, que é solitária, né, que, enfim, com todos esses problemas que a realidade tem, né. Na imagem parada aí, na fotografia, tem o Broken Fall Geometric, é muito bom porque o Basia Nader, ele faz essas experimentações da queda, né, então o tempo inteiro ele está testando o confronto das matérias, né, seja essa nossa primeira matéria, a nossa pele, né, que é o nosso primeiro limite, nossa primeira margem, e eles ficam, ele e a Gina Pani, nessa transgressão, né, e talvez até numa subversão dessas primeiras margens. No caso aqui, o Geometric, ele é muito bom também para a gente pensar na obra como uma alegoria da arte. Por que eu estou falando de uma alegoria da arte? Ele tem um outro, que é um estudo da queda orgânico, esse é o geométrico. Ele fica de pé, e aí, em algum momento, a realidade, a física, né, o cansaço do corpo se impõe sobre ele ficar de pé, e ele cai. Só que aí, nessa obra, né, nessa versão geométrica, ele cai em 2 tempos, como se fosse 2 andamentos, né? A pessoa que fica sem falar, aí, quando fala, fica engasgando. E o Basia Nader, quando ele cai em 2 tempos, né, nessa queda geométrica, né, ela dá ainda mais tensão a essa queda, porque ela não é, né, foi. Então, ela tem esses 2 momentos, e a gente pensa nessa construção também como uma construção alegórica da própria arte, né? Dessa construção de geometrias, desses aparatos, instrumentos, né, da perspectiva como mesmo um parâmetro para a gente poder criar, e acho que é isso que é interessante, é um parâmetro para poder criar, né, não pensar a perspectiva como uma marra, né, e nesse sentido até lembrar dos melhores dos renascentistas, que seja meu amado Leonardo da Vinci, né, quando ele traz o esfumato. Então, assim, é uma técnica que permite a não definição, né. Aqui essa outra imagem do Basia Nader, depois eu falo. E pronto, só isso. Então, de novo, né, ele cria uma expectativa da queda, porque você, vendo ele em cima do telhado, sentado numa cadeira, não é um lugar convidativo, não é uma pose confortável, então é literalmente uma questão de tempo até que ele caia, e ele cai, né, e cai, se esborracha lá, né, nesse duro encontro com o real. Então, essa prova do real, que eu estou chamando a atenção aqui, para a gente não ter essa compreensão de uma arte como uma fuga, né, um escape total da ordem da alienação da realidade. E aí, temos os polígrafos lunáticos, que eu estou chamando de polígrafos lunáticos. São essas experiências artísticas, são esses artistas, são essas obras que, enfim, né, consideram a bruta realidade e se lançam numa outra forma possível de experimentá-la, né. Eu começo com a Janine Antônio, porque essa obra Toque, ela é incrível, né, é um vídeo, eu peguei só a imagem, para a gente não ficar muito tempo, e ela caminha sobre o horizonte. Então, se na utopia a gente, numa leitura muito racional e talvez bem equivocada, né, do Thomas More, de pensar a utopia como aquele lugar inatingível, inalcançável, por isso, né, dessa conexão de um não lugar irreal, a gente consegue ver que a Janine Antôni
chega lá, né? Não só chega lá, como ela anda sobre o horizonte. Mas ela não caminha tranquilamente, não é uma passagem confortável, ela se equilibra nesse horizonte. E é interessante pensar no equilíbrio, né, no equilibrismo que ela tem aí, porque ela podia simplesmente colocar um travessão e, poeticamente, ela também caminharia sobre o horizonte. Mas o fato dela equilibrar mostra para a gente o tanto que esse instante do encontro com o horizonte, né, e aí eu estou trazendo mesmo como um desejo, né, esse momento do encontro com esse desejo, ele é instantâneo, ele é instável, e a gente fica se equilibrando, né, para não cair dali de cima. Outros lunáticos maravilhosos do meu polígrafo aqui, o Peter Fischel e o David Weiss, com 2 obras, então, tanto o Equilíbrios ali na direita, a fotografia, uma série fotográfica incrível, que inclusive eles pensam isso como arquiteturas, e é ótimo, né, a gente pensar nessas arquiteturas como super instáveis, né, assim, numa tensão com a gravidade enorme, e aqui do lado tem como as coisas são, né, eu vou botar pra gente, é só rapidinho, um trechinho. Eu gosto muito dessa obra, porque fica claro, em 3 segundos de vídeo, eu vou abaixar um pouquinho o volume para não ficar gritando no ouvido de vocês, fica claro em 3 segundos de vídeo que o que vai acontecer, do que se trata essa experimentação artística, né? Mas mesmo assim a gente quer ver até o final. Então, pensar no processo como o mais valioso da obra de arte, né, é uma coisa que a gente pode ver aqui no trabalho do Fischler e do Weiss, é uma coisa também que a produção artística nos ensina, né, então do caminhar, da própria etapa do caminhar, né. A Ivane Neuschwander, brasileira, com seus diários de Pangeia, é um vídeo, 16mm, filmado, um filme, mas eu trouxe só alguns frames aqui para a gente pensar nesse processo, né, da construção da própria imagem, trazer essa conexão de uma ficção-forma, né, como ela é sempre refeita a cada momento, e eu acho que essa obra, ela fala disso melhor do que eu, e porque as formigas, elas vão reconfigurando, nessa ideia do Deleuze, do Guattari, né, da necessária desterritorialização dos conceitos, né, para a academia ou para a vida, e para poder reformular, ou seja, desterritorializar para reterritorializar, as formigas aqui na série de Pangeia, né, da Rivane, elas mostram para a gente essa vivência, né, dessas formas. Um outro trabalho que eu coloquei aqui nos meus polígrafos, e eu vi que eu tenho só mais 5 minutos, eu estou caminhando para o fim, só faltam mais 3 slides, um grupo daqui de Brasília, eu vi que Levi estava aí na plateia, não sei se tem mais algum vagamundo presente, é um grupo, enfim, né, de pesquisa plástica, poética, vinculado ao programa de pós-graduação aqui da Universidade de Brasília, que está sob a orientação da professora Karina Dias, e tem vários experimentos incríveis com topografias, paisagens, territórios, e eu escolhi esse trabalho, que é se eu não me engano, um dos últimos, inclusive é tão recente que não estava no site, essa imagem eu fiz, então peço desculpas aí pelo trabalho, tá, gente, porque ela não é a obra, o vídeo em si, eu filmei ela numa exposição lá em Lisboa, que eu estava junto com eles nessa exposição Arte em Meio. Mas aqui em Brasília, para quem não é de Brasília, a gente tem no nosso plano urbanístico o setor de embaixadas. Então, numa proposta de experimentação e de volta ao mundo, né, o grupo se propôs a percorrer esses territórios e como, enfim, a gente está numa cidade, né, numa capital federal, os territórios da embaixada, eles são territórios nacionais.
de outras nacionalidades. Então, a Itália tem seu território da Itália, aqui na embaixada, a Índia, a Hungria, a Indonésia e todos os outros países que têm a sua representação aqui em Brasília. E o grupo, ele começa a vivenciar o ponto de encontro, onde começa o território da Itália, onde termina o outro, né, e por aí vai. E eu vou botar aqui esse trechinho do vídeo que eu filmei, maravilhoso. No fundo, lá pelo horizonte, a gente vê algo, né, se movendo, saindo da tela, e a gente não tem muito bem uma compreensão do que é isso. E aí chega essa imagem maravilhosamente patética, assim, incrível, potente, de um grupo na dificuldade de caminhar junto, né? Porque é difícil caminhar junto no mesmo tempo, né? No mesmo ritmo. E por isso que eu estou chamando de patético, né? Não é tirando valor, muito pelo contrário, é colocando muito valor nisso, porque evidencia esse descompasso. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa nesse deslocamento como da ordem da deriva, e que é, né, do errante, ou seja, que aceita essas, né, alguém que puxa um pouquinho mais para o lado, e aí você, no grupo, tem que ir mais para o lado, mesmo que você, sei lá, tivesse mais interessado em caminhar em direção àquela outra árvore, né? Então, essa constante negociação do coletivo para ele se tornar um grupo, né, se tornar um corpo, que eu acho extremamente poético aqui nesse trabalho do Vagamundo. Bom, para a gente começar a terminar, tem esse trabalho de Yamandu Canossa, La Casa Empática, lá que estava na última Bienal de Veneza, e esse trabalho ele me marcou bastante, porque ele faz todas essas inversões, né? Primeiro, a gente entra pela saída, né, do próprio pavilhão, é um pavilhão pequeno, do Uruguai, então, sei lá, deve ter o quê, uns 3x4, uma coisa assim, é como se fosse uma sala de instalação, e tudo ali foi feito a partir dos nossos parâmetros físicos geográficos, longitude, né, latitude, as orientações, né, norte, sul, leste, oeste. Então, a partir daquele nosso primeiro combinado de muito tempo atrás, de como que a gente se orienta, se reorganiza no espaço, o artista faz suas pequenas subversões da ordem da empatia, ou seja, colocando ali, né, nessa linha que fatia a galeria inteira, como dá para ver nessa primeira imagem aqui com um pedaço laranja, do fundo laranja, e a gente entende que essa linha, ela é um parâmetro, ela é um desejo, né, que na arte a gente costuma chamar, né, do sentido de chão, né, então aquilo que nos dá uma sensação de gravidade, de aterramento, né, mas é um parâmetro. E como todo parâmetro, eu posso depois refazer, né, combinar e descombinar. E a gente tem essa mistura desse espaço, dessa linha do horizonte, que em alguns momentos ela é a linha do Equador, e em outros momentos ela é só uma linha do desenho. Muitas vezes ela passa de uma linha do desenho e vira uma fita, e às vezes ela vira uma linha da escrita, né? Então ele ressignifica o tempo inteiro esse nosso primeiro parâmetro. Eu fiz 2 videozinhos, também eu que fiz na exposição, eles estão meio ruinzinhos, mas dá para entender, né? Então, em cima, ele pensa nessa constelação imagética da ordem da contemplação, e que embaixo é materializado, né, por essas esferas, que era de algum material metálico, não me lembro direito, mais ou menos assim. Então, ele faz essas conexões, né, e ao mesmo tempo que a gente olha para baixo e depois olha para cima e percebe, né, o que está em cima e o que está embaixo, um complementa o outro, né, a gente começa a pensar em outras conexões narrativas, em outros sentidos dessa mesma história, né, ao mesmo tempo que ele faz isso de cima e baixo, ele faz também de um lado para o outro, né, então, sempre com essa linha cortando, e que faz a gente pensar, eu lembrei até da fala da Marisa no primeiro dia, quando ela trouxe a antropofagia, né, e de novo nessa conexão, né, da civilização e barbárie, como que a gente se coloca aí, né,
trazendo essa visão modernista, né, que é o grande dilema modernista, de ao mesmo tempo se lançar para o futuro, mas sem perder a nossa identidade, né, aquilo que nos constitui. E o Armando Konossa, ele coloca essa dúvida, né, porque quando ele fala de uma casa empática, ele coloca o território, a paisagem como território, mas nessa visão de uma paisagem-território, ele traz a importância da diferença. E ele vai fazendo essa conexão da diferença com aquilo, com a dúvida da mestiçagem, que aí é uma coisa que nós, enfim, latinos, nós americanos, né, compartilhamos, né, de como falar da nossa identidade diante dessa noção de mestiçagem, ou seja, o que é isso, e o que isso, de fato, é nosso, o que nos foi imposto, e como, e o que disso a gente transforma. Por fim, então, eu concluo, né, com Parangolé, né, a partir dessa dúvida do que é nosso e o que a gente transforma, para onde a gente transforma, o que a gente carrega. Eu acho que a gente tinha que terminar com Parangolé, né, nesse Parangolé específico, né, trazendo o eu incorporo a revolta. É isso, gente, obrigada. Deixa eu interromper aqui a tela, cadê? Você está sem microfone, Mate. Para variar, né? Faz parte. Gente, desculpa o problema técnico na apresentação. Enfim, faz parte. Obrigado pela sua fala, Cecília. E vou, então, convidar a fala o Leno Veras, comunicólogo, pesquisador, professor e curador, coordenador de museologia e vice-coordenador do Museu de Astronomia, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, doutorando em Tecnologia e Comunicação e em Tecnologias da Comunicação Estética, pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Associação de Estudos Críticos do Patrimônio. Boa tarde, Leno. Então, você com a palavra. Olá, Matias. Olá a todos que nos escutam. É uma alegria estar com vocês de volta. É sempre muito bom para mim estar em diálogo com os amigos do Estudo de Artes da UNB. Agradeço a Cecília Mori e ao Matias Monteiro pelo generoso convite e também ao G. Ortoff, querido professor e amigo que compartilha com a gente a mesa, que vai encerrar com chave de ouro. Bom, é uma felicidade também compor com outros colegas queridos, como Carlos Henrique Lima, Marília Pandes, Paulo Tavares, tanta gente boa que está, né, compartilhando aqui os modos de utopia. Especificamente feliz para mim a convergência da temática, né, uma área de estudos, né, da ficção especulativa, sobretudo, que muito me interessa. Faz bastante tempo que eu navego por esses mares, e cada vez mais, né, é importante a gente pensar as ascensões e quedas, né, das utopias e distopias, né, como modos, né, de existência. E fiquei muito feliz também, especificamente, com a temática da nossa mesa, né, que me levantou a bola para eu falar de um assunto muito específico dentro desse campo tão vasto, né, inclusive o campo da ficção especulativa e da ficção científica, né, como forma e fabulação, forma e formulação, é exatamente o que mais me interessa. Então eu vou pedir para o Matias diretamente a gente já ir para a apresentação, que eu fiz uma pequena, breve apresentação também com algumas imagens de uma exposição em específico, que eu vou trabalhar como um estudo de caso, e a partir dela eu começo a desdobrar algum comentário. Como a gente tem um tempo relativamente curto, depois para a gente poder conversar também, vou tentar ser sucinto, que também, como a Cecília falou, como alguém dedicado aos estudos do tempo e das temporalidades, às vezes a gente é amigo, às vezes a gente se dá voltas em espiral e nos escapa. Então, vou seguir adiante. Fiz uma breve introdução. Só uma dúvida. Matias, você passa para mim ou eu tenho alguma forma de controle? Eu vou te pedindo. Perfeito. Então, eu vou só te sinalizando e a gente vai seguindo adiante. Então, eu trouxe um pouco de um estudo específico sobre uma exposição, né, que foi a Bienal de Veneza de 2015, mas especificamente
All the World's Future, do William Wesso, e especificamente de uma mostra que compartilhava dois artistas, Mark Dion e Arseny Zilaev, que é um artista russo. É sobre ele que eu me debruço. Mostra a exposição específica da representação russa na Casa Treoki, na ilha de Giudecca. Tinha duas grandes alas, e uma delas era dedicada ao trabalho desse artista contemporâneo russo, que é um museólogo e artista, e que se dedica a produzir museus ficcionais. Então, os museus imaginários, aí nessa genealogia, né, tão especificamente fabulosa e fabular, né, das formas institucionais, aí, né, o Museu das Águias, né, tantas outras, né, Brodatras, tanta gente que já trabalhou nesse campo. Mas eu te peço para ir passando, Matias. Essa exposição em específico me possibilita falar de um movimento que muito me interessa, que é a maquinação temporal, e de como rupturas na linearidade do discurso histórico, né, sobretudo no campo a partir da Revolução Soviética, né, em 1917, e o seu centenário, né, há 2 anos atrás, 3 anos agora, como a ascensão dos futurismos no começo do século XX e, consequentemente, também a queda, junto com o muro, né, desses ideários utópicos, né, daquela narratividade, né, como isso funda, no contexto russo contemporâneo, uma prática muito difundida de criação de históricas. A gente, no contexto brasileiro hoje, felizmente, né, terrivelmente vive outras formas, né, de ficção histórica, né, são várias, e no contexto russo, que eu considero cada vez mais análogo à nossa realidade, né, nós, na verdade, nos aproximando um tanto, né, da realidade dessa distopia implantada, né, instaurada, enraizada, né, que no contexto da gestão do Putin já se torna algo que já dava medo no começo, né, agora que se alonga cada vez mais. Então a exposição chamava Histórias, né, Futuras Histórias, Histórias Futuras, e ela se debruça sobre a ideia de que a humanidade teria, no período da Guerra Fria, tomado um outro caminho e, de fato, né, navegado por mares de uma guerra nuclear, e a humanidade não teria tido condição de sobrevivência e teria que ter saído do planeta. E esse museu, que eu vou apresentar algumas imagens, pode passar, por favor, para a próxima. Esse museu é um museu totalmente ficcional, em que esse artista constrói um espaço em que a sociedade se reconstituiria a partir desse museu histórico. É como um museu que, no futuro, relembraria o passado, restituiria uma história da humanidade. Pode até ir passando, Matias. Geralmente são 3 imagens seguidas, e aí a gente tem alguns blocos de palavras-chave. Tem mais 2 em seguida, se você quiser já passar para a próxima. São várias salas, então acho que a gente pode ir navegando. Está ali a laica. Então, na verdade, tem também uma vinculação muito próxima da teoria do cosmismo russo, que é uma teoria que fundou, também influenciou bastante o futurismo russo, e me interessou, me inquietou. Eu achei que era um estudo de caso, né, que nos habilitava a pensar não só a falência dos futurismos, né, bem como as emergências, né, de futurismo distópicos, né, e de como esse tipo de fabulação, né, esse tipo de narratividade, né, que exercita a ideia do fim, né, e, consequentemente, né, lógicas de constituição de imaginários da catástrofe, quanto isso, né, nos diz respeito, e como é potente para que a gente possa nos confrontarmos com as idiosincrasias do presente. Pode passar, por favor, Matias. Aqui eu já entro um pouco em algumas palavras-chave que eu queria trazer, né, um pouco sobre o campo da teoria da história. Então, nessa análise eu vou trabalhar um pouco com alguns conceitos do Koselleck e do Reinhard Koselleck, sobretudo com o livro Futuros Passados. Pode até passar, por favor, Matias. Então, eu vou trabalhar rapidamente com a ideia de horizonte de expectativa e a sua relação com o que seria o futuro, né? Essa ideia de um espaço de futuro, a capacidade da visibilidade de futuro, a constituição do presente como uma negociação do seu devir futuro, e
ao mesmo tempo, a ideia de presente como uma disputa entre esses dois conceitos, que é o que a gente está vendo agora, horizonte de expectativa. Aí no slide seguinte, se a gente conseguir passar, que é o espaço de experiência. Não vou me alongar, porque, na verdade, né, são conceitos já bastante difundidos, e eu gosto muito dessa ideia de que a maquinação temporal do presente, ou seja, o fazimento de uma experiência de tempo presente, de presencialidade, de lógicas de realização da sua relação, né, cartesiana entre os eixos do tempo e do espaço, nessa sua alocação em um determinado contínuo ou descontínuo histórico, justamente a teoria do Coselli, que é que essa maquinação temporal ela se dá na inter-relação entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. O espaço de experiência como essa lógica de acúmulo de reminiscências, né? A ideia da memória como uma relação com o vivido, e a ideia da imaginação com uma relação com o porvir, ambos imaginários, ambos fragmentários, né? Sempre pensando a história nesse viés. Tem um próximo slide, pode passar, por favor, Matias, e já até seguir, que esse último é só colocando a ideia do futuros passados, que é até o título do livro, que recomendo bastante para quem tem interesse nesse campo mais da teoria e filosofia da história, justamente porque nisso eu trago um pouco para a nossa ideia da forma, né, de pensar como esses futurismos do passado nos ajudam a entender e sobretudo, vislumbrar capacidades de novos futurismos, né, e a emergência, né, não só na ideia de emergir, mas a emergência da urgência, né, da nossa capacidade de imaginar futuros, e celebrar, nesse sentido, algumas possibilidades de futuro, né, alguns exercícios de imaginação e fabulação de futuro que têm se amplificado, ressoado mais, né, não necessariamente são ideias novas, muito pelo contrário, mas o afrofuturismo, o tecnoxamanismo, os anarcofeminismos e por aí vai, né, uma série, né, de grupos, eu tenho acompanhado alguns deles, assim, no Facebook tem muitos, por exemplo, como uma das plataformas, mas assim, futuros imaginários indígenas, né, e por aí vai, tem muita gente trabalhando na articulação dessas estéticas, isso até já é um processo do começo do século XXI, a gente até já saiu um pouco dessa primeira forma, e isso se desenvolve com mais veemência no campo da ficção especulativa da literatura, das histórias em quadrinhos, da animação, e tem contaminado, né, se imbricado cada vez mais na formulação, né, de exposições de museus históricos. Isso é bastante também onde eu quero levar o nosso ponto, né, que é de como a gente se confronta cada vez mais. Pode passar, por favor, Matias, para a gente já ficar parado em imagens mais interessantes. Desculpe. Isso continuando a outras salas, né, tem toda uma relação com a missão espacial e essa ideia, né, de que a ficção dessa historicidade desse museu imaginário, muito embora material, né, seja inclusive fundida com materiais nobres, né, então tem toda uma lógica da emulação do passado e essa relação, né, capsular temporal, né, que determinadas curadorias e os museus como dispositivos de articulação temporal, nessas cartografias do tempo, né, como esse jogo museal é um jogo de ficção, né, e isso é essencial para entendermos, no caso do contexto soviético, o que aconteceu com os museus soviéticos a partir da ruptura com a narrativa, né, oficial estatal soviética, né, e a partir da década de 90, o que aconteceu, a moderna Galeria de Ljubljana é um exemplo muito importante, né, dos museus de arte moderna soviéticos, como que eles, a Galeria Tretiakov em Moscou, tantos outros espaços, né, dessa magnitude, como eles tiveram que rever a sua própria ficcionalidade histórica e estabelecer critérios que assumiam a ficção como um exercício da construção do panorama historiográfico, sobretudo do campo, né, das artes visuais. Tem, por favor, mais uma próxima, nesse mesmo grupo. A exposição também era muito fundamentada na narrativa textual, na relação palavra-imagem, então muitos descritivos, depoimentos e testemunhos, né, essas diferentes formas de construir memória social, e esses testemunhos inventados e o processo da
a articulação da exposição dessa cápsula temporal, né, que servia, né, uma máquina fazedora de cápsulas do tempo, né, e são exatamente meus dois objetos. No mestrado eu estudei cápsulas do tempo, no doutorado estou trabalhando com a ideia de máquinas do tempo, né, justamente exposições e museus, e esses testemunhos são testemunhos colecionados no tempo presente. Então essa foi a grande estratégia, esse é um dos recursos que eu mais gosto desse trabalho do Arsenis Ilyaev, que é como no contexto distópico contemporâneo da Rússia não é permitido, né, testemunhar tudo que se vê. Então ele convidou para um projeto específico dentro desse contexto, que chama Um Futuro Museu de História. Ele convidou 100 pessoas, né, do contexto presente da Rússia, 100 intelectuais, artistas, né, pensadores, para ficcionarem memórias do passado que seriam lembradas desde o futuro. Então, nesse jogo, ele convida as pessoas a se imaginarem no futuro, lembrando do seu passado. E justamente essa articulação temporal os aloca no presente. Esse presente que negocia a lembrança do passado, a imaginação do futuro, como uma mecânica, né, de fazimento recíproco. E isso me interessa especificamente nessa exposição. Eu queria, essa foto até tá com um texto muito pouco visível, mas queria que vocês entendessem que os emblemas são relacionados com determinados testemunhos que contam essa história da destruição, né, dessa humanidade a partir de um trágico fim da Guerra Fria, e de como que a ideia do testemunho ficcional opera como fazimento do presente. Então pode passar, por favor, Matias. Tem mais uma final, só para trabalhar com dois conceitos que eu acho que, a partir um pouco dessa planificação introdutória, a gente converge, né, a ideia de heterotopia, já bastante difundida, né, sobretudo a partir dos trabalhos do Foucault, e a ideia de cronotopia, né, que não só está muito presente no trabalho do Gumbrecht, mas, sobretudo, vem da ideia do cronótopo do Bakhtin. Então, tem toda uma junção, para mim, nesse dispositivo, que é a acumulação de todos os tempos no espaço e a acumulação de todos os espaços num tempo, né, e a relação da disputa entre espaço-tempo, espaços-tempos, e espacialidades e temporalidades como exercícios, né, dessas duas esferas. Por favor, próximo. Já estou me direcionando aqui, me encaminhando um pouquinho mais para os finalmente. E vou trabalhar mais duas de conceitos, justamente porque eu estou tentando trazer sempre binômios, né, polaridades, e eu queria muito aproximar essa ideia da invenção e da imaginação, né, pensando a invenção como um termo muito apropriado pelo contexto científico, no âmbito, né, das ciências ditas duras, né, autoproclamadas exatas, e de como a imaginação nos coube no campo da escrita e da historicidade, da ficcionalidade, como se fossem polaridades diversas, né, como se a invenção não fosse imaginativa e como se a imaginação não fosse inventiva. Próxima binômio, por favor, Matias. E nisso também resgata um pouco a fabulação e a ficção, e a especulação e a maquinação, que eu acabei trazendo um pouco ao longo da fala, né, como dinâmicas. Queria planificar esses conceitos no sentido de vislumbrar possibilidades das formulações, das formas e ações em relação às ficções. Então, por exemplo, isso é uma das obras que eu gosto muito dessa exposição, que quando a gente chega numa área que emula os sarcófagos, e emula a ideia de indumentárias e vestígios e rastros, né? Então, por exemplo, esse seria o macacão espacial, né, desses primeiros repovoadores da Terra, dessa jornada que eles teriam voltado ao planeta para tentar investigar se já é possível que a cápsula Mir, né, que eles chamam de berço da humanidade nessa narrativa escrita, né, e de como esses objetos ultra, né, processados, até diria essa palavra, mas totalmente industrializados, né, objetos plásticos, a materialidade era sempre muito trabalhada nesse sentido, e plasticidade no âmbito muito mesmo de uma materialidade extremamente
né, comum, né, corriqueira, e a ideia dos materiais, né, desse fim do mundo, né, do material da réplica, da cópia. E isso ficou muito claro, assim, e é uma contraposição que me interessa, né, a materialidade dos vestígios históricos do que é considerado e instaurado pela eurocentricidade como o antigo, né, ou o clássico, e pensar o clássico e o antigo do futuro, né, pensar o tênis de borracha como um vestígio, né, como um fóssil, né, os pedaços, né, desses corpos dos animais e pessoas apresentam, né, nessa materialidade pétrea, né, para mim isso tudo tem uma poética muito interessante, né, da crítica em relação à nossa forma de pensar o patrimônio histórico, né, e a construção dessa ficção do passado. Próximo, por favor. Acho que você pode seguir, são sempre blocos de 3, para a gente ter um pouco da ideia do movimento. Essa é uma sala que eu tive dificuldade de fotografar, que ela era bem escura, porque era só um foco, mas aí ele começa a trabalhar com instalações, né, que representam a história dessa sociedade futura. Então seria uma sociedade, né, que tem o seu passado, né, no ideário comunista, e sobretudo também acho que um ganho importante, né, que é